Vamos voltar para Brasília? O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que quer participar das eleições de 2026, mesmo que seja como vice-presidente. Luciana Verdolim tem mais informações. A gente está às vésperas, né, Lívia, das eleições municipais, mas os políticos já estão pensando lá na frente, nas eleições presidenciais. E a direita já está se mobilizando, já está tentando fechar uma chapa que seja competitiva. Romeu Zema fez questão de ressaltar que quer participar do processo. Não faz questão de ser cabeça de chapa, pode ser sim candidato a vice. Lembrou, inclusive, do posicionamento do hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, que saiu candidato a vice, mas assumiu depois um ministério aqui na Esplanada, o Ministério da Indústria e Comércio. E na avaliação de Zema, essa não é uma alternativa ruim. Há quem questione aí essa possibilidade, há quem aponte que Zema deve sair para o Senado Federal, mas a avaliação que se faz é o seguinte: ele deixou bem claro que essa definição vai passar pelos governadores que estão empenhados, né? Estão trabalhando conjuntamente. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, é cotado para sair candidato à presidência da República. Tem aqui também o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que transita bem tanto nos grupos de direita quanto de esquerda, e a avaliação que se faz é de que as conversas elas precisam, né, começar já para tentar definir uma chapa que seja viável para as eleições presidenciais. Romeu Zema não se furta de comentar o assunto e faz questão de lembrar que nesse momento é preciso a participação de todos. Muito obrigada, Luciana Verdolim, mais uma vez pelas informações. Amanda Klein, Cristiano Beraldo, há alguma diferença bem sensível, talvez, ou nem tanto, Amanda, nos posicionamentos em relação a essa futura candidatura à presidência em 2026 desses três candidatos que foram destacados pela Luciana Verdolim? Caiado e Romeu Zema falam muito abertamente que tem, sim, interesse em se candidatar em 2026. Tarcísio continua comendo mais pelas beiradas, né? Sempre que é questionado a respeito disso, fala que não está pensando em 2026, tem eleições municipais antes para ele se debruçar sobre elas. É um indicativo de algo isso, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? São estratégias diferentes, Lívia, mas todas elas têm sua lógica. Por exemplo, o Tarcísio não pode queimar largada agora, ele não vai repetir o erro de João Dória, de José Serra, de todos os outros candidatos, todos os outros governadores de São Paulo que sentaram naquela cadeira e no segundo mandato, ou às vezes até no primeiro, já queriam sair candidatos à presidência da República. E tem outro motivo também, que é o desejo do ex-presidente Jair Bolsonaro reverter a sua condição de inelegibilidade e tentar sair candidato em 2026. Então, até isso fica absolutamente claro que não há chance de PEC da anistia prosperar, ou de revisão no TSE ou no STF de inelegibilidade de Bolsonaro, e há pouquíssimas chances de reversão, que isso fique claro, Tarcísio não vai colocar a sua tropa na rua. Por enquanto, ele continua e repete a portas fechadas e também publicamente que preferiria concorrer a um segundo mandato de governador de São Paulo. Já Caiado e Zema precisam colocar o seu nome publicamente, porque são menos conhecidos. No caso de Zema, já indica que sua prioridade não será a cabeça de chapa, e sim vice, numa possível composição ou com o Tarcísio ou com o próprio Ronaldo Caiado. Ainda tem o Ratinho Júnior, que é governador do Paraná. São todos nomes da direita. E o Caiado, porque é pouco conhecido nacionalmente, apesar de ter uma ótima aprovação no seu estado, que é Goiás, é um estado muito, muito pequeno, né, com poucos milhões de habitantes, e ele precisa, desde já, colocar o seu nome para torná-lo mais competitivo. São estratégias diferentes, mas pode ter certeza que está todo mundo olhando para o mesmo lugar, que é a candidatura presidencial em 26. Exatamente, e para Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que terminam o segundo mandato como governadores de seus estados agora, em 2026, eles precisam ter relevância nesse processo de escolha do candidato presidencial, na composição da chapa presidencial, porque o caminho natural para ambos seria a disputa de uma cadeira ao Senado. E mesmo para isso, eles precisarão do apoio do candidato da direita. Hoje, o principal cabo eleitoral da direita, inegavelmente, continua sendo Jair Bolsonaro. Se ele não puder ser candidato, ele irá escolher quem será o candidato. E sabe-se que essas escolhas não necessariamente
passam ali por Zema ou pelo Ronaldo Caiado. Isso precisa ser construída, essa relevância precisa ser construída, mas não é fácil. O próprio senador Ciro Nogueira também já se colocou à disposição para ser vice numa chapa de uma candidatura de direita. Então, o jogo, ele parece que está em busca de uma definição de uma chapa, mas não é esse o jogo agora. Agora o jogo é para manter relevância, é para ter voz em todas essas conversas que, finalmente, daqui a alguns anos, vão concluir quem serão os candidatos mais viáveis.